Bom dia, Pepitas. Vocês também têm uma irmã chata? Eu tenho. É o amor da minha vida? É o amor da minha vida, mas é um olhão. Olha lá, tá me ameaça, tá filmando, ainda bem, ó, a polícia vai vir. Ah! Socorro. Tô falando que é chato. Um mês na Europa e meu dente já quebrou. Meu cachorro tá doente, cagando sangue, literalmente. Meu cachorro. Seu cachorro. Meu cachorro. Olha. Pagou 2 saquinhos de ração, acha que é seu. 2 saquinhos de ração. Ai, nossa. Eu tô sustentando esse cachorro desde que ele veio pra casa. É meu. Ai, não, 2 aninhos pagando ração é seu agora. Vacina, sorologia, passagem, brinquedinho, nhinhinho. Você Meu só leva a cachorro. passear. Nossa, é guarda compartilhada. É uma tenência, meu bem. Eu que dirigi pra buscar esse infeliz aí. Vai abrir. Tô lendo. Então é Êxodo do 11 ao... Não, do 11 ao 13. Isso. Eu já li, porque eu preciso ler pra prestar atenção e depois reler pra filmar pra vocês. Maga, pode fazer o que você precisar fazer aí, hein? A minha tia, ela fica assim, pisando em ovos quando eu tô filmando. Mas eu já expliquei pra ela que ela pode fazer o que ela quiser. Olha lá, ela bem calma, bem fingindo que não tá aqui. Não tô filmando você não, Maguinha. Pode fazer o que você precisa. Enxágua aí os bagulho. Vou comer. Ela vai comer primeiro. Deus anuncia a morte dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir. Quando vos deixar ir totalmente, com toda a pressa, vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Então depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. A primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Tia Maga parou de lavar a louça. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis,
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então deve ter os deuses do Egito, mas eles, se curvam ao Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O que será que tinha no fermento? E ao primeiro dia haverá santa convocação. Não é tanto sobre fermento, né? Mas sobre obediência. Mas às vezes na cultura tinha a ver com fermento, sim. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento, até 21 do mesmo mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Já pensou? Tá pra passar e você dar uma espiadela? Morreu. Porque... toquei. Piu. Aí o Espírito Santo... O Espírito Santo passando, ele dá ré e faz pim no olho da pessoa. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem direito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. A 10ª praga. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. Ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros.
Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram aos egípcios. Saída do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. E cozeram um bolo sem fermento da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas, e assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circundado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem. Então poderá celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Nossa, deve estar rolando um casamento. Quem casa numa terça às 11 da manhã? Ó, que bateção de sino. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Os primogênitos são consagrados. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, dos homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levado. Hoje, no mês de Abibe, estais saindo. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Então, só acontece esse culto se eles tivessem entrado na terra prometida. Não entraram, spoiler alert, não entram porque, né, o povo, mesmo com o que vai acontecer aqui no final desse capítulo, a galera duvidou, não entrou, então não tem que manter ritual nenhum. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levado não seja encontrado contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo Senhor que me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiverem. Os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Porém, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. O que é resgatarás? Não, resgatares. Não os resgatares. O que é resgatar, gente?
E quando teu filho te perguntar no futuro, que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que endureceu-se Faraó para não os deixar ir. O Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso, pois, por sinal da tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Ó, Deus já sabia de tudo. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, aí ó, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Não é um sinal, né? Tipo, é uma coisa visual. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E é isso, pepitas. Alguém casou numa terça-feira às 11 da manhã. Você ouviu a bateção do sino? Ah, não, é o cara meu... DJ do sino, né? Bem que você falou. E tem horas que ele bate o sino e não é hora cheia. Ele tá entediado, ele fala... 9h15, ele bem... Vou deixar todo mundo confuso. Sabe, passando assim, ele fala, o pensamento intrusivo ganha. Pim. Pim. É isso. Bom dia, pepitas, pra vocês aí no Brasil. Horas de Brasília, que horas é? Lá agora, às 8 da manhã. São 8. É a hora de já estar acordado, né? Lendo a Bíblia. É, entregando seu dia pra Deus. Eu não fiz isso, eu entreguei agora assim mais pro fim da manhã, mas tá bom.